vamos iniciar o nosso Cabalá do Justo. Justo em Cabalá, a palavra tzadik, ela tem uma série de códigos que a gente vai revelar aqui agora, trazendo alguns exemplos, tanto das fontes israelitas, judaicas, quanto de uma fonte cristã também conhecida, propositalmente para a gente ver as convergências. Na verdade, o justo, segundo a Cabalá, em cada geração há pelo menos 36 que são justos ou justas, pessoas justas, que podem ser homens ou mulheres, não exclusivamente do povo de Israel, da etnia do povo judeu. Muito pelo contrário, é preciso para que haja no mundo uma sustentação. Não é à toa que é só da fundação, corresponde a José do Egito, José o Justo, Yosef Atzadik, conhecido como José do Egito porque ele foi o vice-rei do Egito, abaixo do faraó, que corresponde toda uma revelação dessa Cabalá do Justo, onde ele nasce, ninguém o conhece, ninguém trata bem, todos menosprezam, foi invejado pelos irmãos, foi vendido aos ismaelitas, depois por sua vez chega no Egito, aos Mitzraim, aos egípcios, se tornou um escravo, sofreu. Então, nesse modelo paradigmático, ficou preso, falou algumas coisas, e conseguiu sair do assédio moral e sexual na casa de Potifar. Tem toda na história bíblica essa narrativa, literalmente, fácil de todos entendermos. No entanto, a palavra tzadik, ela tem um macrocódigo, uma macro-revelação que a gente vai abordar aqui agora. A gente botou aqui uma imagem da pedra e uma pluma, porque o tzadik é aquele valor que está no mundo sem necessariamente ter que aparecer. Os 36 justos são tzadikim, nistarim, eles estão ocultos, eles não são revelados na sociedade, não são famosos, não são projetados na sociedade, propositalmente nessa sustentação espiritual para que todos os povos, para que o mundo não se destrua, porque segundo a Cabalá já houve destruição de 10 vezes esse mesmo planeta, com outros nomes, em outras eras, com outras humanidades. Não é à toa que a letra Beit de Bereshit na Torá é a única no mundo, numa fonte literária, numa fonte de escrita, num pergaminho, ainda mais como um código divino, começar pela segunda letra do alfabeto, desordenado, aparentemente, na verdade, essa é a decodificação. A palavra tzadik, em hebraico que a gente vê aqui em cima, nós temos o tzadik, o dalet, o yud e o kuf. Quando a gente vê que o Yud tem o valor 10, forma a palavra Tzedek e Yud, ou seja, a gente tem 10 e a justiça. E é exatamente o movimento nas 10 Sefirot, é o código macro primeiro da revelação nossa aqui, da Cabalá, do Tzadik. Ou seja, quem é ou o que é o Tzadik? É aquele ser, é aquele movimento que todos nós já podemos fazer, ativando as qualidades divinas correspondentes a cada uma das Sefirot, de Malhut a Keter, de Keter a Malhut, independente da sequência e dos níveis de consciência do despertar para a espiritualidade. Porque, na verdade, como já dizia um outro mestre, o santo tzadik é aquele que foi um pecador que insistiu em ser santo. Isso é o que está por trás exatamente do nosso trabalho na subida da árvore da vida, ou seja, a promoção e a transformação do pecado, do pecador, em algo sagrado, santo. É aquele que se separa, consegue separar-se e separar o joio do trigo na linguagem evangélica, assim como a gente tem Zaqueu, que foi considerado um pecador na linguagem cristã. Ele sobe na árvore, na figueira, também não por acaso, que é um processo de quando a gente tem os olhos da Cabalá, a gente consegue interpretar de forma universal o arquétipo
que vai trazer o ensinamento para todos nós. Essa é a beleza da Kabbalah nessa visão e abordagem que a gente vem tratando, universal, fraterna, entre outros. Ou seja, é a ascensão do Zaqueu, o pecador, santificando-se na árvore da vida. Por isso que o Mestre Jesus Cristo, na linguagem cristã, aparece para ele e vai entrar na sua casa, pede para jantar, etc., na linguagem textual, né, direta, que é o Pshat, assim como temos na Torá vários exemplos, o próprio Josué e Yehoshua. Ou seja, Zaqueu era pequeno, Zacai, de puro, ele se transforma de algo impuro em puro, injusto em justo, ele tanto que ia pagar, né? O dobro que fez o mal e 4 vezes mais, etc. Todo um código que está por trás, e então todos nós vamos fazer e devemos fazer esse processo de subida na própria árvore da vida, que a figueira é a própria, dizem alguns mestres de Israel, que é o figo, né, ligado à descida, né, à queda adâmica, que foi exatamente que o Adão e Eva, na metáfora bíblica, se cobriram porque estavam nus. Então a figueira, ela também tem um símbolo, né, da transformação daquilo que é, digamos assim, numa linguagem até religiosa, proibida, algo que nos proíbe, que no fundo não é uma proibição, é uma transgressão, é aquilo que a gente não vai fazer um processo direto a Deus, não é ir xarelo, não é ir direto a Deus, a gente vai ficar tortuoso no caminho, na estrada, então nós mesmos que vamos sofrer. Então na visão evangélica cristã, a gente tem pela Kabbalah a metáfora desse processo do qual a gente não se complexifica em culpa, ou seja, os complexos de culpa, de autodestruição, de autodestruição e eliminação, em vez da autoiluminação, que é a própria árvore da vida ascendendo em suas qualidades correspondentes, que aqui a gente não vai desenvolver, apenas abordar o conceito da Kabbalah do justo. A gente botou também que Tzedek, que é justiça, que é a reversão do injusto para o justo, o processo, que está o valor 14 da palavra Yad, que em hebraico significa mão, isto é, a própria ação, né? Porque mão na Kabbalah é ação, é o nome também é uma numerologia cabalística do nome do rei Davi. Davi é de 14, ou seja, ele é o rei de Israel porque ele governa através das ações. E esse processo de justiça, que também contém misericórdia, diga-se de passagem, a Kabbalah preconiza e tem o código de Gevurah, que é 3 vezes Hesed na numerologia cabalística, ou seja, embute na disciplina, na severidade, no próprio juízo, na justiça divina, 3 vezes o amor divino. Então nada sai do amor divino, do fluxo amoroso divino nas Sefirot, nas qualidades divinas que todos nós precisamos fazer. O quanto mais rápido fizermos ou trabalharmos essas qualidades, mais felizes seremos e mais rapidamente atingiremos esse estado. Aqui não é para ter a precipitação nem a ansiedade, mas essa vontade e desejo de crescimento é o que sinaliza desde já o que aquele ou aquela que deseja se tornar uma pessoa justa. Quando a gente já começa falando que não temos condições, que a questão, né, da cristalização da nossa mente, nós nos programamos para nos escravizarmos e não nos libertarmos. Por outro lado, não é a prepotência nem a vaidade de que a gente é um Deus nesse sentido, muito pelo contrário. O processo vem de humildade. Josué, que é Yehoshua, é um outro justo, ele também, como Moisés foi oculto no rio Nilo, para que não fosse morto, numa visão cabalista tem todo um código aí, ele se ocultou para depois se revelar. Ele conduziu o povo todo, ou seja, ele conduziu todas as emoções para a entrada na terra de Israel, e entrou na linguagem bíblica histórica, e a gente, numa análise cabalista, é um processo nosso de eliminação dos povos cananitas, são a eliminação das emoções inferiores dentro de nós, e a terra de Canaã, de Israel, é a consciência que vai direto a Deus. Então a gente sai das nossas emoções e pensamentos inferiores, nos refinando, que aí sim é nos tornar justo, um tzadik, verdadeiramente, através da ação, tanto da ação propriamente dita, quanto da ação do pensamento, da ação do sentimento, da ação da palavra,
da ação, das reações que a gente tem diante da vida, que devem ser proativas, das ações em todos os aspectos que a gente possa imaginar, a nossa meditação, tudo. E como a gente falou, que a gente ia citar exemplos, a gente acabou falando mais, além do de Yosef Atzadik, José o Justo, a gente vai abordar sobre o próprio Yehoshua. Josué era Oséias, então acrescentou-se nele um Yud, e através dessa palavra Deus vai salvar do futuro, porque já se sabia redimir, já se sabia que ele iria conduzir o povo de Israel. Depois ficou mais 7 anos até no combate e 7 anos na divisão do povo, das tribos no território propriamente dito, que também é um código avassalador que vai voltar ao número 14. 7 anos mais 7 anos, 14. Daí ele dá o passamento. Quando ele termina em 26 de Nissan, ele termina o seu trabalho, a sua tarefa aqui na Terra. É um código, arquétipo de Yehoshua, de Josué, ligado, né? O Yud e Sefirot, 10, Yud vale 10, e Yud também pronuncia Yad, que é mão, que dá 14 também, ou seja, convergência numerológica cabalística. Em Zaqueu, a gente tem, né, na figura dele a transformação. Ele depois reencarna em vários outros seres, e uma delas, na visão cristã espírita, por exemplo, já que a gente vai tratar e trazer outro exemplo de outra fonte, do que o próprio Dr. Bezerra de Menezes, conhecido como o médico dos pobres, a humildade em pessoa, entre outros. Então, e a gente vê pela Torá que Moisés foi o mais humilde na linguagem profética, bíblica, cabalista, que no fundo é um código. Moshe é Hashem, o código da permutação, da troca dessas 3 letras, além de ser no Mem Rei Shin, o nome divino que corresponde à cura global, que é a própria redenção do planeta Terra, relacionado inclusive com as escolas de convergência espiritualistas, espírita e cristãs, né, da era messiânica, da transição do planeta.